Aqui é o Rodrigo começando um episódio guerrilheiro no Cultbook. Hoje vou inaugurar uma nova modalidade aqui no canal de biografias. É verdade que eu já falei de várias biografias de roqueiros, vocês podem dar até uma olhada na playlist, mas agora eu quero falar também de biografias de grandes personalidades, como por exemplo Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Esse livro aqui, de mais de 600 páginas, do jornalista Mário Magalhães. Mário Magalhães, que passou 9 anos pesquisando para escrever a biografia do guerrilheiro brasileiro. Mas a pergunta que alguém que está assistindo o canal poderá fazer é: por que é importante ler a biografia de Marighella? Como resposta, eu dou a afirmação do próprio autor. Ainda mais no momento em que muita gente, há um tempo atrás, saiu às ruas pedindo intervenção militar. Agora, um general do exército também falou novamente a palavra intervenção, caso o judiciário não resolva a crise política. Pessoas que falam em intervenção militar ou são ignorantes e desconhecem tudo o que aconteceu num dos períodos mais sombrios da história brasileira, ou tem más intenções mesmo. Por isso é importante a gente entender todo o contexto da ditadura militar. No caso, a biografia de Marighella, ela vai dos anos 30, na ditadura de Getúlio Vargas, até depois do golpe militar de 1964. Golpe militar que foi no dia 1º de abril, o dia da mentira, mas que a ditadura fez questão de registrar como dia 31 de março. Só por isso já dá pra gente ter ideia do que era a ditadura militar. E embora eu tenha ciência de que Marighella é um personagem mais do que controverso, se é para falar de alguém que participou efetivamente da história do Brasil do século XX, ele também é a personagem ideal. E se é para a gente falar da relevância atual de Marighella e como ele pode explicar muita coisa que acontece nos dias de hoje, eu vou elencar algumas coisas que o livro conta e que podem também refletir no nosso momento, nos dias de hoje. Conforme a gente vai lendo a história de vida de Marighella, é impossível não vir à mente a figura de outro guerrilheiro famoso. Aliás, um guerrilheiro muito mais famoso até, Ernesto Che Guevara, da nossa vizinha e querida Argentina. Mas, embora o Che Guevara seja muito mais conhecido, inclusive entre os próprios brasileiros, o que faz todo sentido, até porque a ditadura sempre fez um grande esforço para esconder as informações e a história do país. Em comum, tanto Marighella quanto o Che tinham um carisma e a determinação de que a luta armada era a solução para libertar os países. Uma expressão que você já deve ter ouvido nos dias de hoje é o fla-flu político. Aquela ideia de dividir o país em dois lados antagônicos que se lutam, se digladiam, brigam nas redes sociais, como se houvesse apenas dois lados quando o assunto é política. Não é bem assim. Quando a gente lê a biografia do Marighella, a gente vê que mesmo na esquerda, nos movimentos de esquerda, nos movimentos revolucionários de esquerda, haviam inúmeras formas de pensar, haviam muitos conflitos dentro da própria esquerda. Marighella pensava diferente de vários outros guerrilheiros e várias outras figuras ilustres da esquerda. Inclusive um episódio que me marcou muito no livro é quando Marighella descobre que, ou pelo menos não que ele descubra, mas ele toma consciência de que o regime stalinista na União Soviética era bem diferente do que ele imaginava. Ele começa a entender
né, com as informações que demoram um pouco mais para chegar naquela época, que Stalin era um ditador sanguinário e que não havia nada de liberdade no regime soviético. A influência dos Estados Unidos. Se na época os americanos usavam a ameaça comunista como um pretexto para vigiar e saber de tudo o que acontecia nos países da América Latina e em outros lugares do mundo também, nos dias de hoje a ameaça terrorista é também uma boa desculpa para que os Estados Unidos tentem controlar e vigiar e monitorar tudo o que acontece. A gente sabe que nem sempre as intenções são exatamente essas, né? Às vezes há interesses econômicos, inclusive a história de Marighella, os documentos em que o autor teve acesso, mostra como os Estados Unidos apoiaram o golpe militar no Brasil como forma também de dominação econômica, né, de dominação regional da América Latina. Igreja e política. Esse assunto ainda é tão atual quando a gente vê toda hora movimentos religiosos tentando se meter na vida das pessoas num Estado que deveria ser laico e, portanto, totalmente livre, né, de preceitos, de regras religiosas. Durante o golpe militar, durante a ditadura que começou em 64, a Igreja Católica teve também um papel fundamental. Muitos religiosos apoiaram, né, e criaram também, né, condições, né, disseminaram o pensamento de que naquela ocasião o golpe militar era a solução para o país. Mas não é o caso também de a gente achar que toda a Igreja Católica apoiou, assim como nem todos os evangélicos apoiam, né, as ameaças aos direitos individuais hoje no Brasil. Na verdade, é legal a gente ver como, assim como haviam padres, bispos e cardeais que foram um grande suporte ideológico dos militares, haviam também muitos padres, muitos bispos, né, que faziam de tudo para defender, muitas vezes até para esconder, pessoas que eram ameaçadas pela repressão violenta dos militares. A polícia. A história de Marighella, a gente identifica muito dos vícios que a polícia adquiriu e que se perpetuaram até os dias de hoje. Falsificação de cenas de crime, omissão de dados, de trocas de tiro que na verdade são execuções, enfim. Muitos dos vícios da polícia que começaram no regime militar continuaram até hoje. E a própria morte de Marighella é um exemplo disso. Marighella foi executado, embora os militares tentassem convencer a todos de que não foi bem assim, que foi uma troca de tiros, né? Os militares também sempre fizeram questão de esconder as torturas que aconteciam nos porões das cadeias e das penitenciárias, né, do Brasil. Outro dos mitos que se criam entre os defensores do volta à ditadura é de que naquela época não havia corrupção. Mas a verdade é que não havia corrupção porque ninguém via a corrupção, porque na verdade o regime militar fazia questão de esconder tudo. E ai de quem tentasse levantar o pano das falcatruas que aconteciam nos governos militares. Há grandes exemplos de corrupção. A obra Transamazônica, por exemplo, né, uma obra paquidérmica do governo militar, foi uma grande mina de ouro para corruptos e salafrários que atuavam no governo naquela época. Então, quando alguém falar para você que na época dos militares não havia corrupção, talvez é só porque ele não tenha visto. É aquele tipo de pessoa que acha, se eu não vi, não aconteceu. E a gente sabe
que na realidade as coisas não são bem assim, né? Embora a gente passe vergonha todos os dias quando lemos ou assistimos ao noticiário, é melhor a gente poder falar sobre a corrupção do que ser proibido de falar sobre qualquer coisa que desagradasse os donos do poder. Há também uma outra história curiosa sobre Marighella, que acontece durante a Copa de 1970, né? A Copa do Tri Mundial, pra frente Brasil, 90 milhões em ação. Naquele momento, no auge da repressão militar, o Brasil tinha um timaço que ia disputar a Copa no México. Muita gente da esquerda, né, que fazia oposição ao regime militar, falava que não ia torcer para a seleção, que não ia apoiar a vitória da seleção. Marighella, que era um amante do futebol, não conseguiu. Ele torceu para a seleção e preferiu separar as coisas, deixar o futebol ali e a sua luta política aqui. Marighella se recusou a torcer contra a seleção canarinha. Carlos Marighella, que embora fosse baiano, torcia no Rio de Janeiro para o Flamengo e em São Paulo para o todo-poderoso Timão. E havia também um motivo pessoal para o Marighella torcer para a seleção brasileira de 70, que era o fato de que quem havia montado aquela seleção fora João Saldanha, seu camarada comunista. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês, além da biografia do Carlos Marighella, procurem outras fontes para entender, né, o século XX, o período nebuloso da ditadura militar no Brasil. Aguardo as curtidas, comentários, compartilhamentos. Quem é novo se inscreve no canal. E quem quer a volta da ditadura, eu peço, por favor, não comente. Eu já sei o que vocês vão falar, eu já sei o que vocês pensam. Obrigado, valeu e até a próxima.